Olá, eu me chamo Tiffany Buckner. Venho de uma família muito quebrada. Sempre digo, quando você é criado por demônios, e o que quero dizer com isso é que quando seus pais ou sua família precisam de libertação, não são só eles que te criam, o que está neles também te cria. Muitas vezes, quando há um chamado para o ministério de libertação, porque todo crente deve expulsar demônios, mas há pessoas com um chamado específico para isso, essas pessoas geralmente são jogadas no meio do fogo. Eu passei por muita coisa na infância. Fui uma criança completamente quebrada, me perdi na vida. Quando fiz 18 anos, tatuei um T escandaloso no braço, porque achava que era aquilo que eu era. Acabei me jogando em 2 casamentos porque fui programada para isso. Fui ensinada desde pequena que mulher tem que casar. No Mississippi, isso é quase uma regra. Você tem que saber cozinhar, manter a casa limpa, fazer isso, fazer aquilo, como se você estivesse aqui apenas para o casamento. Eu estava no meio de tudo isso. Fui criada em uma família tóxica, lidando com violações íntimas. E era como se minha mente estivesse uma bagunça. Por um lado, eu estava sendo ensinada e treinada a acreditar que aquilo era quem eu era, que essa era a minha identidade, o que prepara o terreno para a idolatria, porque faz com que você coloque uma pessoa ou um acontecimento acima de Deus. Qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus, qualquer coisa que você estabeleça como autoridade na sua vida, se torna um ídolo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Fui treinada para ser uma adoradora de ídolos. Chamam isso de cultura. Mas falando a verdade, você é literalmente treinada para isso, para ser uma adoradora de ídolos. Então fui treinada dessa forma e ao mesmo tempo carregava todos esses traumas. Quando você junta esses 2 elementos, isso cria o cenário perfeito para o espírito de Jezabel, cria espaço para muita coisa ruim. O inimigo sabe como criar pessoas. Sempre digo que o trauma é o campo de treinamento do diabo. Quando você está sendo traumatizado repetidamente, é como se estivesse em um campo de treinamento. Um verdadeiro campo de batalha espiritual. Chamo isso de efeito vampírico. Você acaba se tornando aquilo que te feriu, se não se curar. Basicamente, é um demônio te treinando. E esse demônio continua te machucando, te traumatizando, até que você chegue ao ponto de pensar: se eu quiser parar de ser ferida, preciso me tornar o monstro que me feriu. Se o monstro que me feriu era alguém que me batia, então eu preciso aprender a lutar. Se era alguém que me sexualizava, então eu preciso me sexualizar também, mas de outro jeito. E foi isso que aconteceu. Fui criada com essa mentalidade. De repente fui solta no mundo, uma adoradora de ídolos traumatizada, ferida. E você já ouviu aquela frase: pessoas feridas ferem outras pessoas? É verdade. Eu fui ensinada a ferir. Era uma coisa muito louca porque, de um lado, fui ensinada a ser esposa, para conquistar o homem. Mas, por outro lado, também fui ensinada a não confiar nele, por causa de todos os traumas. Então, eu conseguia atrair o homem, mas depois o machucava, o descartava. Acabei acumulando um monte de histórias malucas por causa da forma como minha mente funcionava naquela época. Lembro que costumava fazer uma piada, dizia que só me converteria quando ficasse velha. Meu pai era diácono em várias igrejas, sempre estávamos indo a essas igrejinhas no interior do Mississippi, e ele tocava piano. Eu dizia: quando eu ficar velha, aí eu me converto para poder ir para o céu. Esse era o meu plano. Então, fui para o mundo, fiz tudo o que queria. Mas, resumindo, acabei me casando. Conheci meu ex-marido quando decidi entregar minha vida a Cristo. Estava dirigindo, voltando de uma balada com uma amiga, e estávamos bêbadas. Quase sofremos um acidente. Ela disse: a gente precisa ir para a igreja. E eu quase pulei do banco porque Deus já vinha falando comigo sobre isso. Fomos à igreja e foi ali que minha caminhada de salvação começou. Mas eu ainda estava no mundo. Eu fui criada para ser uma pessoa de mente dividida, porque meu pai ia à igreja, tocava piano, cantava, se balançava para frente e para trás. Minha mãe também ia à igreja. Eu via tudo isso, mas não via eles fazendo o que Deus mandava. Então, a duplicidade de mente é ensinada através da religiosidade. É como se dissesse: você só precisa ir à igreja, bater palma, dançar, colocar uma oferta no envelope e depois vai viver sua vida como quiser. Você vive pela carne. Via minha mãe trabalhando em vários empregos, meu pai sendo mulherengo, e via os 2 brigando quando estavam juntos. Aquilo se tornou o normal para mim. Então fui toda feliz da vida me jogar no mundo. E logo depois de me entregar a Cristo, conheci aquele que achei ser o homem perfeito. Ele me perseguia com intensidade. E aí, pronto. Voltei à vida sexual. Na verdade, nem tinha saído dela, porque eu ainda era nova na fé. Comecei a morar com ele e 2 anos depois, me casei. Esse relacionamento era abusivo. Foi aí que fui apresentada ao espírito de Jezabel.
Na época, eu não entendia o conceito, mas hoje posso dizer com certeza, ele tinha o espírito de Jezabel. As pessoas não costumam associar homens a esse espírito, mas existe sim. Sempre digo que a primeira pessoa na Bíblia que teve o espírito de Jezabel foi Caim. Jezabel veio muito antes da mulher chamada Jezabel. Sempre que você vê alguém, ou alguma situação, onde há uma tentativa de exterminar o povo de Deus, ali está o espírito de Jezabel. Jezabel sempre perseguiu os profetas, desde o início dos tempos. Depois eu conto como surgiu esse nome. É muito parecido com um furacão, sabe? Como a gente nomeia um furacão. Mas eu entrei nesse casamento, vivi o abuso. Fiz coisas que jurei que nunca faria. Lembro desse homem me enforcando várias vezes. Lembro dele me pegar e me jogar no chão com força. Lembro de todo tipo de coisa que ele fazia. E tudo isso por causa das traições dele, porque eu não aceitava e não ficava quieta com isso. Ele nunca disse que era por isso, mas era óbvio. Como eu disse, fui ensinada a não aceitar esse tipo de coisa. Fui ensinada a ser esposa, a cumprir esse papel, mas ao mesmo tempo, fui ensinada a não tolerar abuso. Então eu fuçava o celular dele, fazia várias coisas, passei por muita coisa, fui perseguida pela amante dele. Foi muita coisa mesmo. Finalmente consegui sair dessa situação. Meu dom começou a se manifestar durante esse casamento. Eu tive um sonho com ele. No sonho, ele tinha engravidado uma mulher. Deus me mostrou isso. Lembro que eu tinha adormecido no sofá aquela noite. Na verdade, dormi na sala porque ele tinha começado uma briga e eu não queria lidar com aquilo. Então, adormeci e tive o sonho. No sonho, eu estava na sala, dormindo no sofá. Abri os olhos e olhei em volta. Vi meu tio, que trabalhava com meu marido numa companhia telefônica. Ele estava usando capacete e uniforme, parado na porta da sala, olhando para dentro com um ar de desapontamento. Também havia um homem branco no sonho, também de capacete, anotando coisas. Eu percebia que quem quer que eles estivessem olhando estava em apuros. No sonho, me levantei do sofá, fui até a porta. Antes de olhar para dentro do cômodo, olhei para o meu tio. Ele balançava a cabeça em reprovação. Olhei para o outro homem, ele também observava em silêncio. Então olhei para frente e vi o homem com quem eu era casada. O quarto parecia diferente, as paredes eram todas revestidas com painéis. Havia uma cama e ele estava por cima de uma mulher. Estavam cobertos, mas dava para ver a cabeça dos dois. E estavam lá, intensamente, se é que você me entende. No sonho, consegui ver o rosto dela. E então, olhei para o meu tio e disse: ela está grávida. Não tem como ela não estar grávida. Logo em seguida, acordei. Não tinha passado nem alguns minutos e ouvi o carro dele entrando na garagem. Ele entrou em casa, me procurando. Ele achava que eu estava no quarto, mas eu o vi quando ele colocou a cabeça na sala. Eu disse: tô aqui. Chamei ele para conversar. Quando ele entrou, falei: olha, eu não tô com raiva de você, não quero brigar. Mas, sinceramente, está claro para mim que você não quer estar casado. Você não está pronto para isso, e eu te perdoo por isso. Vou entrar com o pedido de divórcio, porque eu preciso seguir minha vida e você também. Eu ainda estava deitada no sofá. Era um sofá em L, e ele estava sentado na outra ponta, quieto. Contei o sonho para ele. E o mais louco, enquanto eu falava, ele primeiro ficou olhando para baixo, mas depois levantou o olhar. Eu descrevi a mulher do sonho. Ele sabia que eu nunca a tinha visto. Ele sabia que eu já suspeitava que havia uma amante, mas achava que fosse uma mulher de pele escura. Só que eu falei: a mulher do sonho é clara, tem cabelo cor de areia, parece natural, preso num rabo de cavalo. Havia óculos na mesinha de cabeceira. Sempre digo que naquele momento vi a Bíblia se cumprir diante dos meus olhos. Esse homem escorregou do sofá como uma cobra. Começou a rastejar até mim, como se estivesse no exército, se arrastando pelo chão. E eu só olhava. Ele chegou perto e começou a confessar tudo. Confessou todas as amantes, todas as coisas. Disse: já que você vai me deixar, preciso te contar tudo. E contou. Disse que não queria perder a esposa, não queria perder o casamento. Eu respondi: mas você não está pronto. Mesmo assim, ele começou a implorar. Disse: vou te dar a casa que você quer, qualquer coisa que você quiser. Aquela casa que estávamos olhando, podemos comprar agora. Eu sei que dissemos que íamos esperar, mas eu faço qualquer coisa. Então eu disse: liga para ela, ela está grávida, liga para ela. E aí começou um surto de ligações. Ele foi ligando para várias mulheres, colocando no viva voz, dizendo: estou resolvendo as coisas com minha esposa, não vou mais te procurar. Depois de muitas ligações, ele finalmente ligou para ela. Ligou para a casa dela e deixou um recado na caixa postal. Eu perguntei:
Você vivia ligando para o trabalho dela, por que agora só liga para casa? Ele questionou. Como você sabe que eu ligava para o trabalho? Porque eu via o número da empresa dela no seu celular, e você mentia sobre isso. Eu sabia que tinha alguém, porque eu pensava, por que ele continua ligando para essa loja? Então eu disse, você tem ligado para ela. Eu já tinha ouvido o nome dela antes, mas achava que fosse uma mulher de pele escura. Enfim, ele finalmente ligou para ela, colocou no viva voz e ligou no trabalho dela. Ela atendeu dizendo, eu ouvi seu recado, sabia que você não ia deixar sua esposa. Ela começou a discutir com ele, dizendo, vai ficar com sua esposa. Eu sabia que você não ia sair desse casamento. E eu do lado só dizia, ela tá grávida, ela tá grávida. No fim da conversa, ele perguntou para ela, e ela disse, não se preocupa com isso. Ela insistia que ele fosse embora, dizia para ele voltar para mim, mas ele insistiu, até que ela confirmou, sim, eu tô grávida. Deus me mostrou tudo aquilo. E mesmo assim, eu continuei com ele porque ele implorou, o que foi um erro. Ele me colocou naquela casa, o que é exatamente o que os demônios fazem. Quando percebem que você está prestes a sair, que está escapando, eles te prendem num contrato ainda mais profundo. Quando um demônio sente que está perdendo o controle, ele tenta te envolver ainda mais. Então ele veio com a proposta da casa. Me entregou os documentos, assinamos tudo. Compramos uma casa enorme, de 350 metros quadrados. Linda casa. Mas depois que nos mudamos, tudo ficou 7 vezes pior. O abuso, a traição. Tudo piorou muito. Se antes ele já parecia um monstro, ali ele virou um monstro com esteroides. Ele ficou mais agressivo, mais violento, completamente descontrolado. Minha melhor amiga na época tinha perdido a mãe. O pai dela matou a mãe quando ela era criança. E aí você entende. Existem 2 reinos no mundo espiritual, o reino de Deus e o reino das trevas. E em ambos você paga impostos. No reino das trevas, o preço é sua sanidade. No reino de Deus, o preço é sua carne. Eu só tinha sido boa o suficiente para que minha alma fosse traficada, prostituída espiritualmente. Mas o Espírito do Senhor me disse, você vai viver e não vai morrer. Você não precisa tirar a própria vida. Esse é o sinal de que algo se tornou uma fortaleza. Quando você não consegue apresentar aquilo a Deus como parte de quem você é. Você entrega o templo de Deus com facilidade, deita numa cama e permite ser contaminada. Mas Deus diz, esse é meu lar. Eu entreguei minha vida por esse templo. E toda vez que você se compromete com algo impuro, você aceitou uma oferta muito barata. E o inimigo sai dizendo, que barganha, preço de liquidação. Minha amiga chegou a dizer, ele vai te matar. E eu respondi, eu sei. Só depois de dizer isso em voz alta foi que percebi. Eu precisava sair dali. Ela me disse, se você não sair, ele vai te matar um dia. Você vai morrer. Acabei me divorciando. Depois conheci alguém na internet. Você pensaria que eu teria juízo depois de tudo aquilo? Mas não. Ainda estava operando sob o mesmo sistema de crenças com o qual fui treinada. Eu nem estava tentando me relacionar. Era só amizade. Eu administrava um site e ele era de Camarões, mas morava na Alemanha. A gente ficou se falando por cerca de 1 ano. Meu divórcio nem estava finalizado ainda. Maldição geracional. Mas continuei com ele. Quando o divórcio saiu, eu já tinha ido visitar esse outro cara. E aí me casei com ele. Foi o 2º round com o diabo, e foi ainda mais insano. Foi assim que eu acabei mergulhando nisso tudo. Mas nessa 2ª relação, eu já estava salva, já buscava mais a Deus. Continuava perseguindo a presença dele com tudo que eu tinha. Eu já tinha me arrependido de verdade. Deus tinha me mostrado no fim do 1º casamento, você fez desse homem um ídolo. E eu nem sabia que era possível transformar uma pessoa em um ídolo, mas ele me disse, e eu reconheci. É verdade. Prometi a Deus que não faria mais isso. Mas mesmo assim, entrei em fornicação. Na verdade, adultério, porque meu divórcio ainda não era oficial. Caí em outro casamento, e ali também vivi muita coisa. Ele tinha uma irmã envolvida com feitiçaria, embora ela nunca admitisse. Ela me odiava profundamente com todas as forças. Me odiava porque não conseguia me controlar. Ela dizia, na minha cultura, você é minha esposa. E eu respondia, não, eu sou esposa do seu irmão. Ela repetia isso sempre. Na minha cultura, você faz o que eu mandar. Se tiver problema com ele, fala comigo. Eu controlo ele. Ela não tinha nenhum problema em se impor assim. Pegou um conceito da cultura tradicional, de que ao casar, você vira parte da família, quase como uma filha, e perverteu aquilo para controlar. Ela comandava a família toda com raiva, com manipulação. No fim do relacionamento, houve um episódio de feitiçaria.
Ele levou objetos de bruxaria para dentro da casa. Ele voltou para o país de origem, depois de 14 anos longe. E nessa altura, eu já estava mais próxima de Deus. Já estava ensinando, escrevendo livros, com a vida centrada no Senhor. Me arrependi de verdade. Sempre digo, fui liberta da fornicação enquanto ainda era casada. As pessoas acham que a libertação da fornicação só vem quando se está solteiro. Mas isso é uma questão de coração, não de estado civil. Me arrependi mesmo estando naquele casamento porque eu queria sair dele. Arrependi-me de verdade. E aí, no fim desse segundo casamento, ele foi de volta para o país dele, depois de 14 anos fora. Quando ele voltou da viagem, havia um cheiro estranho nele. Nessa época, eu já estava estudando a palavra de Deus com profundidade. Eu estava mergulhada nas escrituras. E aquele cheiro era algo que eu não sabia explicar. Falei para ele: "Olha, não sei o que está acontecendo com você, mas pode dormir no outro quarto?" Ele concordou. Ele trouxe algumas coisas de volta da viagem. Até hoje não entendo como ele conseguiu embarcar com tanto alimento fresco no avião. Ele trouxe várias frutas e legumes, coisas que eu nunca tinha visto antes. Disse que era tudo da África. Mas aquele cheiro, no começo parecia cheiro forte de urina. Esse foi o primeiro cheiro que senti. Ele colocou tudo aquilo na geladeira e começamos a discutir por causa disso. Eu dizia: "Essas coisas estão fedendo." E ele respondia: "Ah, então agora você está dizendo que minha cultura fede?" Começou a levar para o lado da cultura, como se eu estivesse ofendendo as raízes dele. E eu só respondia: "Não é isso. É que realmente está cheirando mal. Está deixando a casa toda com cheiro ruim." Durante uma semana, ele dormiu naquele quarto e eu continuei sentindo o cheiro. Mas só depois de alguns dias percebi que eram 2 cheiros distintos. No 6º dia, eu não aguentei mais. Fui até a geladeira e joguei fora todos aqueles alimentos. Pensei: a gente vai ter que brigar, paciência. Mas eu não vou continuar convivendo com isso. Ele chegou em casa, brigamos, como eu já esperava. No dia seguinte, ele foi trabalhar. Foi então que o Espírito Santo me acordou. Acordei com o sol brilhando forte no quarto. Tudo parecia lindo, como se fosse um novo dia. Era essa a sensação. Um novo começo. E o Senhor colocou no meu coração: vai até o quarto onde ele está dormindo. Fui até lá e vi uma mochila preta no chão. Dentro havia um vidro de azeite de oliva. Ele era católico, então achei estranho. O azeite estava usado pela metade. Pensei: o que será que ele está fazendo com isso? E o Senhor me disse: jogue fora. Morávamos em um apartamento na Flórida. Desci com a mochila e joguei no lixo. O caminhão do lixo já tinha passado naquela manhã, então coloquei direto no container. Quando voltei para o apartamento, Deus falou: pegue seu óleo ungido e passe por toda a casa. Fui buscar meu óleo, passei pelos cômodos, ungi as portas, as janelas, os batentes. Declarei o sangue de Jesus sobre cada canto da casa. Depois disso, me sentei e senti paz. Voltei a escrever. Estava trabalhando em um livro. Foi então que um novo cheiro surgiu. Aquele cheiro de urina tinha desaparecido quando eu joguei os alimentos fora. Mas agora havia outro cheiro. Cheiro de carne em decomposição. Sabe aqueles desenhos animados, tipo do gambá Pepe Le Pew, onde o cheiro anda no ar? Foi assim que senti. O cheiro veio direto até meu nariz. Pensei: o que é isso? Me levantei, comecei a orar em línguas e segui o cheiro. Nosso apartamento era pequeno. A cozinha e a sala de estar eram praticamente integradas. Fui até a cozinha, abri a geladeira. Nada. Olhei em volta. Nada. Até que abri o forno. Não tinha nada ali, mas o cheiro ainda estava naquela área. Então abri o armário. Dentro havia uma sacola preta que eu nunca tinha visto antes. Puxei a sacola, abri. O cheiro era insuportável. Nunca tinha sentido algo tão podre. Fechei rapidamente. Depois prendi a respiração, abri de novo e olhei melhor. Dentro da sacola havia algo parecido com um pacote, embrulhado em papel e enrolado com fita, se não me engano. Era quadrado e estava completamente coberto de larvas. No fundo da sacola também havia várias cápsulas soltas, como se fossem de algum tipo de medicamento. Mandei uma mensagem para ele que estava no trabalho. Achei a origem do cheiro. Vou jogar isso fora. Ele respondeu: o que você achou? Expliquei. E ele disse: tá bom, leva para o lixo da portaria. Deixa lá. Quando eu chegar, dou uma olhada. Mas naquele momento, meu espírito já sabia o que era. Sabia que era feitiçaria. Liguei para minha melhor amiga da época e contei o que tinha encontrado. Ela disse: Tiffy, você sabe o que é isso, né? E eu respondi: eu sei. Ela falou:
Por que você contou pra ele? Devia só ter jogado fora. Eu disse, foi impulso, só queria avisar. E ela alertou. Ele vai trazer de volta pra casa. Foi aí que caiu a ficha. Então desci, peguei a sacola e, ao invés de deixar na lixeira da portaria, levei direto pro lixo principal do prédio. Sabia que viria outra briga. Voltei pra casa, comecei a orar novamente, consagrando tudo. Quando ele chegou, não abriu a porta com a chave. Bateu. Achei estranho. Abri a porta e ele ficou parado, me olhando de um jeito esquisito. Depois olhou direto pra lixeira da portaria e perguntou: cadê a sacola? Eu joguei fora. Você o quê? Joguei fora, eu disse. Se você está envolvido com essa coisa de feitiçaria, então você não é pra mim. Ele respondeu. Você só pode estar brincando comigo. Desceu correndo as escadas e foi até o lixo. Já era noite, e eu tinha jogado aquele saco fora bem cedo, então ele já devia estar no lixo comunitário. Ele voltou pra casa e disse, cadê seus sapatos? Porque ele não dizia, coloque os sapatos. Ele perguntava, cadê seus sapatos? E continuou, você vai lá no lixo. Eu disse, não vou. Ele falou, não tô brincando. Ele estava no telefone com a irmã dele, falando na língua deles, depois em inglês. Disse, ela é uma mulher estúpida, você tem razão, uma mulher estúpida. E o mais incrível é que o Senhor falou comigo, não responda. Minha carne queria reagir, mas Deus disse, fique quieta. Voltei pro computador e continuei escrevendo. Ele continuava indo e voltando, repetindo. Você é uma mulher estúpida. Me arrependo de ter me casado com você, mulher louca. E o Senhor continuava me dizendo, fique em silêncio. Continuei escrevendo. Então ele disse, Tiffany, vou embora. Estou te deixando. Eu não disse nada. Ele começou a arrumar a mala, falando o tempo todo. Ligado com alguém no telefone, misturando o inglês e o idioma dele, me xingando, reclamando. Em cerca de 30 minutos, a mala estava pronta. Até hoje não sei como ele fez aquilo tão rápido. Acho que foi a unção que estava naquela casa que acelerou as coisas. Quando ele chegou na porta da frente, que ficava à minha esquerda, ele disse, Tiffany, peguei tudo. Estou indo embora. Continuei digitando. Ele repetiu, você me ouviu? Estou indo embora. Continuei digitando. Ele insistiu. Você ouviu o que eu disse? Respondi. Tranca a porta quando sair. Ele ficou me olhando por mais 2 minutos, parado na porta. Depois saiu. A partir daí, começamos o processo de divórcio. Resumindo, ele acabou se convertendo no meu sofá, depois que eu o perdoei e passei por um processo com Deus. Durante o divórcio, ele continuava ajudando com as contas. Insistia em me entregar o dinheiro pessoalmente, em vez de transferir. Certa vez, ele veio me entregar e eu perguntei, o que aconteceu com você quando foi para a África? Ele abaixou a cabeça. Eu disse, pode me contar. Naquele momento, a gente já estava em paz, sem brigas. Ele me contou que a vizinha da mãe dele teve um sonho com o pai dele, já falecido. Disse que o espírito do pai apareceu para ela e disse que estava decepcionado com o filho, meu ex-marido, por ele não estar assumindo seu lugar como sucessor. Então fizeram um ritual com ele. Ele contou que sacrificaram uma galinha. E é aí que eu percebo. Provavelmente era isso que estava naquela sacola. Faz todo sentido agora. Por isso ele ficou tão nervoso, tão desesperado. Acredito que aquilo fazia parte do ritual. Quando descobri isso, mergulhei ainda mais na oração e na guerra espiritual. Me fez perceber o quanto o diabo é real. Muitos cristãos veem o diabo quase como um personagem de conto de fadas. A gente não percebe que está tendo contato direto com o inimigo por meio das pessoas. Você acaba namorando o mesmo demônio em pessoas diferentes. Não entende que todos aqueles problemas, aquelas repetições, têm raízes espirituais, questões geracionais, más escolhas. A verdade é que a gente não é vítima. A gente está colhendo. Na hora, tudo o que você pensa é, essa pessoa está me maltratando. Mas é muito mais profundo. Isso me fez estudar mais sobre demonologia. Comecei a buscar líderes espirituais, fazer perguntas. Deus continuava me enviando profetas que diziam, estou te levando para a Geórgia. Finalmente obedeci. Me mudei para a Geórgia. Quando cheguei aqui, fiquei obcecada por vídeos de libertação. Minhas coisas ainda estavam nas caixas, mas assim que me instalei, comecei a assistir tudo que podia sobre libertação. Avançando um pouco, depois que saí daquele apartamento e me mudei para a casa onde moro desde 2016, meu canal no YouTube começou a crescer. Eu fazia encontros às sextas-feiras à noite. A gente se reunia por chamada, eu ensinava por cerca de 1 hora, depois abria para perguntas. Uma noite, uma mulher tirou o mudo e disse, você pode orar por mim? Porque algo me ataca à noite e tem relações comigo.
Naquela altura, eu já estudava profundamente esses assuntos. Já tinha passado por vários processos de libertação por conta própria. E eu disse, eu sei quem é. Pensei, beleza, vou orar por ela. Mas antes que eu pudesse começar, o Senhor falou comigo. É melhor você perguntar se tem mais mulheres passando por isso, senão essa oração vai virar uma sessão individual com todo mundo. Então eu falei, antes de orar por ela, alguém mais está lidando com isso? Todo mundo tirou o mudo. Tinha entre 100 e 300 pessoas na chamada. Todas as minhas reuniões online tinham essa média. E parecia que quase todo mundo respondeu. Tudo o que ouvi foi um rugido de vozes dizendo, eu também. Fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então pensei, vou fazer uma oração simples, estilo Joel Osteen, algo bem tranquilo. Senhor, liberta essas mulheres do espírito marido, etc. Elas vão chorar, a gente encerra a chamada e pronto. Mas não foi assim que aconteceu. Comecei a orar, e logo senti minha voz se elevar. O Espírito do Senhor começou a se manifestar em mim. De repente, comecei a declarar, Espírito marido, eu tomo autoridade sobre você agora. Eu ordeno que você suba e saia. E então, tudo o que ouvi foram gritos, vômitos e vozes gritando, nos deixe em paz. Eu estava no telefone, tentando entender o que fazer, e perguntava, Senhor, o que eu faço agora? E ele disse, continue. Ele começou a me dar os nomes dos espíritos. A minha primeira experiência com libertação, além das que eu mesma fiz em mim, foi uma libertação em massa. E desde então, essa tem sido uma marca no meu ministério. Libertação em massa é quando há várias pessoas sendo ministradas ao mesmo tempo, em vez de ser algo individual. Naquela época, eu ainda não pedia para as pessoas fazerem renúncias. Mas hoje, sempre peço. Antes de começar, conduzimos um momento de adoração, oração, e eu as levo a renunciar a pactos, contratos, acordos, tudo o que está na linhagem de sangue. Depois, começo a chamar os espíritos para sair. Ontem mesmo fiz uma libertação em massa com o pessoal nas redes sociais. Nem planejei. Achei que faria só uma oração rápida. Mais uma daquelas orações tranquilas. Mas não foi assim. Fiquei no telefone até 5 da manhã. A libertação em massa pode ser por telefone ou presencial. É sempre intenso, sempre barulhento, sempre mexe com tudo, porque Deus aparece. Uma vez, falei com alguém que dizia não conseguir se relacionar com ninguém. Todas as noites ela tinha sonhos nos quais saía de dentro d'água acompanhada por um homem. Tentei explicar o que era aquilo, mas ela respondeu, isso não está na Bíblia, não acredito nisso. Eu disse para ela, Deus não parou de falar quando a Bíblia foi escrita. Tudo o que ele diz hoje confirma a palavra sim, mas você está tentando limitar Deus ao que está escrito, literalmente. E mesmo assim, está na Bíblia sim. Quando falamos de espíritos marinhos, por exemplo, você pode ir até Gênesis 6. Lá fala dos filhos de Deus que desceram e tiveram relações com as filhas dos homens. E logo depois disso, nasceram os gigantes. Como resultado, Deus destruiu a terra com o dilúvio. Ali começaram a surgir os espíritos marinhos, pois eles não tinham outro lugar. Passaram a habitar nas águas. Mas na verdade, acredito que esses espíritos já existiam bem antes disso. Então, quando converso com alguém e a pessoa diz que isso não está na Bíblia, eu explico. Está sim, talvez não com as mesmas palavras que usamos hoje. Libertação não é só expulsar demônios. Libertação é trazer salvação para uma área da vida da pessoa que ainda não foi entregue a Deus. Demônios se escondem em vazios. Quando alguém diz, eu tenho um vazio, esse vazio é um buraco negro na alma. Significa que existe uma área no coração ou na alma que ainda não foi rendida a Deus. A Bíblia diz que Deus é luz. Onde há ausência de luz, há trevas. E os demônios são cidadãos do reino das trevas. Portanto, onde há um vazio, há escuridão. E é lá que os demônios habitam. Onde há um buraco negro na alma, ali também existe ignorância. Quando você decide viver guiado pelos seus próprios desejos, acaba caindo num abismo. É como um poço sem fundo. Eu costumo chamar isso de buraco negro. E dentro desse buraco há uma força de atração, uma espécie de gravidade espiritual. Você começa a se sentir atraído por certas pessoas. Pode ser atração platônica, romântica ou até mesmo familiar. Você se aproxima de pessoas que de alguma forma parecem capazes de preencher esse vazio. É como um estômago espiritual. E o problema é que o inferno nunca se satisfaz. Então todos os seus relacionamentos acabam virando apenas uma forma de saciar essa fome. Você vive tentando encontrar alguém porque nunca está satisfeito. E satisfeito significa estar em paz, estar completo.
Como você não está contente, torna-se uma pessoa contenciosa. Começa a atrair pessoas para perto de você, mas acaba brigando com elas, afastando-as porque elas não são tudo o que você precisa. O que você não percebe é que está, na verdade, buscando Deus. Você está procurando luz, mas acaba se voltando para a luz falsa. Pessoas, expectativas, distrações. O que está te atraindo, na verdade, é o apetite de um demônio que está naquele vazio. A atração, muitas vezes, é um demônio. É ele quem está com fome. É por isso que a Bíblia diz para lançarmos fora as imaginações. Porque um demônio age como o estômago quando sentimos fome. Ele envia sinais para o cérebro. Quando um demônio quer ser alimentado, ele se comunica por meio da imaginação. Digo isso sempre para as mulheres. Um cara pode não falar com você há 3 anos, e do nada ele reaparece, manda uma mensagem. Oi, sumida? Isso é porque o demônio nele teve uma imaginação. Ele pensou em você, ou melhor, o espírito que está nele disse: quero ela de novo, tenho fome dela. Então vem aquele famoso, oi sumida, ou o, e aí linda. O demônio quer alimentar aquela conexão. Pode ser porque ele está perdendo acesso à mulher que estava usando como fonte, ou porque quer fortalecer aquela influência. Esses demônios criam um apetite mental. A pessoa começa a não conseguir parar de pensar naquilo que o espírito está projetando na mente dela. Por isso a Bíblia diz: lance fora as imaginações e tudo o que se exalta contra o conhecimento de Deus. Leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque se você não lançar fora, vai acabar tendo que expulsar. O demônio primeiro brinca com sua imaginação, e se você concorda com aquilo, como dizem Amós 3:3, podem 2 andar juntos, se não estiverem de acordo? Se você concorda e ainda oferece algo em troca, aí ele entra. Demônios não têm acesso legal à sua vida sem uma oferta. A fornicação, por exemplo, é uma oferta. Qualquer ato de impureza, qualquer coisa fora da vontade de Deus, é uma oferta espiritual. É por isso que Deus tenta nos proteger. Ele diz: deixe-me te mostrar como proteger seu corpo. Romanos 12:1 diz: apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Mas se você não apresenta seu corpo a Deus, acaba apresentando a outra coisa. E o corpo precisa de uma cabeça, uma autoridade. Se você não entrega a Deus, você está de fato entregando a outro senhor espiritual. E esse senhor se torna a autoridade sobre sua vida. É assim que o demônio age. Ele vai te conectar com pessoas envolvidas com fornicação, com coisas que você não deveria estar. Essas pessoas vão preencher seu vazio, por um tempo. Você preenche o vazio delas, elas o seu, e aí começa uma troca espiritual. Os demônios delas estão negociando com os seus. É uma espécie de centro de trocas espirituais. O inimigo começa com uma semente, muitas vezes plantada na infância, e a partir daquele vazio, aquela dor, aquela falta, ao longo da vida essas pessoas vão atraindo outras que atendem temporariamente àquela necessidade. É o apetite de um demônio. Me lembra aquele trecho das Escrituras que diz que, quando o espírito maligno sai de uma pessoa, ele volta e encontra o lugar limpo e vazio, e então traz outros 7 piores. Isso me mostra que, se o Senhor não estiver ocupando aquele espaço, ele se torna um local atrativo para o inimigo. O vazio, a escuridão, atrai demônios. O que acontece quando a gente não entrega essas áreas ao Senhor? Você se torna aquilo que te feriu. Eu chamo isso de efeito vampírico. Sempre que o inimigo te fere numa área específica, ele está te treinando para se tornar exatamente aquilo que está te machucando. Por exemplo, se você cresceu em uma família violenta, onde apanhava o tempo todo, vai aprender a se defender. E com o tempo, se torna violento também, para evitar ser ferido novamente. Se você ia para a escola e sofria bullying, chega um ponto em que começa a intimidar os outros para não ser mais o alvo. Se você foi sexualizado, em algum momento vai começar a se sexualizar de alguma forma. Você está sendo treinado a se ver assim. No meu caso, por exemplo, fui tocada na infância, entre outras coisas. Todas essas experiências me moldaram. Quando entrei no mundo, não respeitava meu próprio corpo. Eu não tinha respeito por mim mesma. E ao mesmo tempo, achava que agora tinha o controle. Era como se, finalmente, fosse minha vez de decidir. Agora, eu podia escolher com quem dormir, quem aceitar ou rejeitar. Isso me dava uma falsa sensação de poder. Uma falsa sensação de empoderamento. É assim que o inimigo trabalha. Ele traumatiza as pessoas, especialmente aquelas com um grande chamado em suas vidas. Ele quebra essas pessoas repetidamente, porque sabe que, se elas se levantarem, se despertarem e descobrirem quem realmente são, vão causar um estrago no reino das trevas.
Essas pessoas foram criadas em meio às trevas, cercadas por pessoas demonizadas, em ambientes onde viram muita atividade maligna. E o inimigo não quer que esses segredos venham à tona. Porque muitas pessoas que cresceram em lares certinhos, protegidos, não conhecem essa realidade. O inimigo quer manter tudo isso escondido, então ele continua quebrando essas pessoas, trauma após trauma, como se estivesse treinando-as. E quando consegue usá-las, dá a elas uma falsa sensação de poder. Agora elas podem fazer com os outros o que foi feito com elas. E mesmo que não repitam os mesmos atos, acabam carregando o mesmo espírito, só que de uma forma diferente. Por exemplo, alguém que foi abusado na infância pode crescer sem jamais tocar uma criança, pode até se tornar extremamente protetor com seus filhos. Mas essa pessoa, ainda assim, pode ser atraída por pessoas imaturas emocionalmente. É por isso que tantas mulheres acabam se envolvendo com homens bebês na fé. Mulheres maduras espiritualmente, mas que se sentem atraídas por homens que estão no início da caminhada, ou que nem sequer se entregaram a Cristo. É como se estivessem carregando um bebê espiritual. Elas acabam sustentando o marido por anos, esperando que um dia ele amadureça e comece a sustentá-las espiritualmente. Mas isso nunca acontece, porque no fundo, ela é uma papa-anjo espiritual. Você se torna aquilo que te feriu. É um processo de treinamento. O que aconteceu com elas na infância pode não ser repetido literalmente, mas ainda assim é reproduzido. Elas não tocam em crianças, mas caem em relacionamentos com homens imaturos, que não conhecem a Deus. Sentem que precisam cuidar deles, levantar esses homens, porque veem o potencial. Mas isso é a infância delas se manifestando. Elas continuam sendo o que as feriu, e o inimigo sabe disso. Ele precisa te colocar dentro de uma casa, porque a Bíblia diz que uma casa dividida não pode permanecer de pé. O prefixo de dividida é divi, o mesmo de divórcio e divinação. O inimigo quer te criar em uma casa dividida, para que, se você se casar, enfrente um divórcio. Se você foi treinada, por exemplo, por meio de violência ou abuso, está sendo treinada para ser uma caçadora de almas. Você vai sair por aí dormindo com homens, se machucando e machucando outros. Porque os demônios não são só inquilinos. Eles são corretores, estão sempre procurando um lugar para habitar, e estão sempre fazendo trocas. A Bíblia fala que Lúcifer traficava sua mercadoria, ou seja, ele negociava. Então, se eu estou cheia de demônios e ainda não fui liberta, e me deito com um homem, os demônios que estão em mim agora têm acesso a ele, e os que estão nele, a mim. É o que eu chamo de acordo de troca. Mesmo depois que o relacionamento acaba, o que estava nele pode continuar me acessando, e vice-versa. Aí ele dorme com outra mulher, e o que estava em mim agora passa para ela, através dele. Ou seja, vira uma orgia demoníaca. Mas como crente, por que eu deveria me preocupar com demônios? Eu sou salva, o sangue de Jesus ainda funciona. Sim, o sangue ainda funciona. Mas você deveria se preocupar porque eles estão preocupados com você. A libertação é o pão dos filhos. Muita gente me diz: cristãos não podem ter demônios, porque temos o Espírito Santo. E eu sempre respondo: libertação é o pão dos filhos. Ou seja, é alimento para quem crê. Se a libertação é destinada aos crentes, por que Deus ofereceria algo que não precisamos? Jesus expulsava demônios de pessoas que o seguiam. Veja o exemplo de Pedro. Jesus disse a ele: afasta-te de mim, Satanás. Algo se manifestou ali, e Jesus repreendeu. Sempre conto duas histórias para mostrar esse ponto. Primeiro, a menina escrava que tinha um espírito de adivinhação. Ela seguia Paulo e os outros apóstolos, e ele expulsou o demônio dela. As pessoas pensam que ela só o seguia porque o demônio queria. Mas não, ela o seguia por vontade própria. Ela estava possessa, sim, mas queria ser liberta. Libertação só acontece quando a pessoa quer. O mesmo com o homem gadareno, possuído por legiões de demônios. Ele correu até Jesus. Ele queria ser livre. Quando você corre até Jesus, o que está dentro de você tem que sair. Não são apenas pessoas endemoninhadas que vêm atacar. Muitas vezes, quando vem a luz de Deus, os demônios querem fugir, mas a vontade da pessoa ainda está envolvida. Você vê isso em ministérios de rua. Alguém manifestado corre até o pregador e começa a xingar. Aquela pessoa está presa, mas quer ser liberta. É por isso que ela veio. O demônio assume naquele momento e começa a agir, mas muitas vezes aquela pessoa acaba sendo salva e liberta, porque a vontade dela ainda está presente. Sabe quais são as formas pelas quais os crentes dão acesso ao inimigo? A principal é a idolatria. Jesus disse em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A maioria dos cristãos, especialmente no mundo ocidental, não faz isso.
Eu diria que mais de 90% não colocam Deus em primeiro lugar. Ele está no carro com eles, mas não está dirigindo. Ele está no banco de trás. Tentam fazer Deus andar no banco do passageiro enquanto seguem seus próprios planos. E toda vez que você faz isso, você legaliza o acesso demoníaco. Tudo o que você coloca em primeiro lugar se torna sua autoridade, se torna a cabeça. A palavra cabeça significa autoridade. Então, o que essas pessoas fazem é querer que Deus seja o estômago, as pernas, o pescoço. Mas Deus está dizendo: eu preciso ser a cabeça, só assim posso dirigir sua vida. Deus nos deu domínio. Ele disse: o que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então, quando os cristãos deixam Deus fora da posição de autoridade, eles abrem espaço para demônios. Começam a ser bombardeados por imagens e imaginações. São as propagandas do diabo em suas mentes. E como não buscam a Deus primeiro, ficam cheios de vazios. Esses vazios são como cômodos da alma onde a luz está apagada. E é lá que os demônios moram. E esses demônios começam a falar, alimentando apetites. Se você tivesse um homem, seria feliz. Se tivesse mais dinheiro, seria feliz. Se te dessem poder ou uma posição na igreja, você seria feliz. E aí a pessoa começa a perseguir essas coisas, mantendo Deus no carro, mas sem entregá-lo ao volante. E então não entendem por que estão sofrendo. A religião vem e diz: esse sofrimento faz parte da sua cruz. Mas nem tudo é cruz. Parte da sua cruz é dizer sim para Deus. Muitos dos sofrimentos vêm do inimigo, porque ele tem acesso legal. Ele tem domínio sobre as trevas. Trevas são o território dele. E se você tem áreas escuras, áreas onde você ainda não convidou Deus, o inimigo pode morar ali. Ele não só pode habitar nesses vazios, como também estabelecer princípios ali. E princípios são os tronos onde os principados se assentam. Se você vive segundo os princípios de um principado, você será atraído por ele. É por isso que tanta gente se muda, por exemplo, para a Geórgia e se envolve com a homossexualidade, porque estão vivendo segundo os princípios desse principado e acabam sendo atraídos para os territórios onde esse principado é mais forte. É como um efeito magnético. Você é puxado para aquela área. O problema da maioria das pessoas é a idolatria. Cerca de 98% a 99% dos problemas têm raiz na idolatria, que é colocar a cabeça errada sobre si. Você coloca a liderança errada, a autoridade errada e sai por aí com essa cabeça. Só que você nunca vai se sentir satisfeito com ela. Então, começa a decorar essa cabeça, tenta de tudo para torná-la aceitável, mas o inimigo já sabe, com uma cabeça demoníaca, você nunca será satisfeito, e por isso, acaba mergulhando cada vez mais fundo no pecado. Começa com os ilícitos, depois tenta algo mais forte, porque quer se sentir bem de novo. Pelo menos eu tive 1 hora de felicidade no happy hour. Mas aí você quer mais, então se aprofunda na fornicação. Isso também não resolve, porque as pessoas continuam te deixando. Aí você pensa: talvez se eu me envolver com alguém comprometido, ele vai querer se comprometer comigo também. E assim você vai mergulhando mais e mais, porque saiu com a cabeça errada. Acredito que todo crente deve fazer uma autolibertação, mas sempre recomendo que a pessoa antes procure alguém experiente em libertação e estude o assunto, porque se ela for ignorante sobre isso, o inimigo vai brincar com a mente dela. Ele pode fazer a pessoa sentir medo, confusão, até causar manifestações físicas, e ela pode acabar achando que não funcionou ou que não foi para ela. Sempre digo que todo mundo precisa de libertação pelo menos 3 a 4 vezes por ano. E, especialmente, casais que estão prestes a se casar devem passar por um processo de libertação juntos. Devem aprender a expulsar demônios um do outro antes do casamento. Porque quando aquele homem entra pela porta de casa precisando de libertação, você tem que ser capaz de olhar para ele e dizer: esse não é meu marido. Você percebe que ele está estranho, os olhos parecem mais escuros, está irritado, abatido, e ele precisa ter essa mesma percepção sobre você. Isso é opressão. E vou além. Muitos dos problemas nos casamentos vêm de laços de alma que nunca foram quebrados. Lembra que eu disse que demônios podem continuar tendo acesso a você por meio daquele ex com quem você teve relações? Isso gera muita batalha espiritual. Por isso eu insisto, existe um processo necessário antes do casamento. Caso contrário, quando o casal se une, o quarto vira uma verdadeira orgia espiritual. Você, seu cônjuge e os demônios de todos os parceiros anteriores. E com o tempo, sua mente começa a dizer: isso não é suficiente, eu preciso de mais. Aí você vai numa loja de produtos sexuais, depois começa a consumir pornografia, vai se aprofundando cada vez mais.
Porque é um demônio, e demônios têm fome. Quanto mais você os alimenta, maiores eles ficam. E quanto maiores, mais fome eles têm. Daí surgem os casais que começam a praticar swing, abrir o casamento, entrar em práticas cada vez mais obscuras. Tudo isso começou com um laço de alma que nunca foi rompido. Durante uma sessão de libertação, é importante ensinar as pessoas a se posicionarem em autoridade, porque enquanto a pessoa estiver no chão, o diabo tem domínio sobre a mentalidade de vítima. É um bairro mental, uma forma de pensar, é uma mentira. Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas quando a pessoa está prostrada, está debaixo de um princípio, ou até de um principado, que é a vitimização. Ela está deitada e o inimigo começa a sussurrar. Tá vendo? Nada vai mudar. Isso sempre acontece com você. Ninguém vai te ajudar. Ele planta pensamentos de autocomiseração, derrota, desesperança. Então, quando percebo que uma libertação está demorando e a pessoa está no chão, sei que provavelmente estamos lidando com um espírito de alta hierarquia. E também sei o que ela está pensando naquele momento. Por isso peço que a levantem. Muitas vezes digo, soltem ela, deixem ela andar. Porque a pessoa precisa caminhar em sua própria autoridade. Ela precisa entender que o diabo não tem domínio sobre ela. Libertação não é uma fórmula mágica, não é feitiçaria. É um processo de autoridade espiritual, de alinhamento com a verdade de Deus. As pessoas acham que quando você está expulsando um demônio, é só esperar sentir algo, como se fosse uma emoção ou uma sensação. Mas não é isso. Eu tento fazer com que elas entendam que estou me unindo a elas na busca pela liberdade. E nesse processo, elas não podem ser passivas. Elas precisam se levantar e fazer algo. Então, eu peço que levantem do chão. Quando se levantam, digo, vamos caminhar um pouco. Já vi libertações que estavam demorando horas com outras pessoas, de resolverem em 15 minutos depois disso, depois que a pessoa entende que ela não é uma vítima. O diabo não é mais forte do que Deus. E não importa o que ela tenha feito de errado, não existe nada tão grave que Deus não possa libertá-la. O que o diabo faz é sussurrar mentiras. Deus te esqueceu, você é imunda, olha o que você já fez. Nem adianta tentar, não vai dar certo. E enquanto a pessoa está ali deitada, o inimigo joga com a mente dela. Ela começa a acreditar que não vai mudar, que Deus não a quer mais. Ela vê outras pessoas sendo libertas e começa a pensar, tá vendo? Comigo não funciona. E como já está acostumada a ouvir a voz do inimigo, ela acha que tudo isso são pensamentos próprios. Mas não são. É um espírito imundo. E como discernir isso? Na maioria das vezes, no meu caso, eu percebo pelo cheiro. Às vezes, literalmente sinto o cheiro do demônio. Já aconteceu de um homem na igreja se aproximar e eu sentir um fedor muito forte. Eu quis perguntar, o que foi que você fez? Já abracei pessoas e na hora, senti. Falei, me procura depois do culto. O cheiro era como um aviso espiritual. Outra forma de perceber é o afastamento. Às vezes, pessoas próximas a mim começam a se distanciar de repente, e não é uma ofensa pessoal. É o espírito dentro delas que está desconfortável. Elas se tornam evasivas, evitam contato visual, ficam secretivas, e o diabo habita nos segredos. A escuridão está nos segredos. Então, aquela pessoa que costumava me contar tudo de repente para de compartilhar. Algo está escondido. Além disso, dá para ver nos olhos. Às vezes os olhos estão inquietos, desviando o olhar. Lembro de um rapaz, num encontro, mexendo nas mãos de um jeito estranho. E o Senhor me disse, diga a ele que há assassinato nas mãos dele. Eu olhei para as mãos e disse, você tem assassinato nas mãos. Estávamos em um encontro, e o Senhor me disse, diga que esse encontro acabou. Então eu disse, esse encontro acabou. Ele ficou em choque. Disse, como assim? Eu nunca matei ninguém. E eu respondi, não estou dizendo que você matou. Estou dizendo que vejo isso sobre você. Você precisa de libertação. Então, na maioria das vezes, é o Espírito Santo que te alerta. E como a gente pode se tornar mais sensível a isso? Com jejum e leitura da palavra. Davi disse, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais da palavra você tem dentro de si, mais ela se manifesta nos momentos certos. Se alguém disser algo que parece bonito, mas não é verdade, a palavra vai se levantar dentro de você. Sem a palavra, soa bonito. Mas com a palavra, a verdade se levanta e você responde. E isso causa ofensa, porque você acabou de soltar a verdade contra uma mentira. E aí começa uma guerra. A pessoa vai reagir,
Ela pode até dizer, era isso mesmo que eu quis dizer. Mas você percebe que houve um desconforto. Esse desconforto é o espírito de Leviatã se manifestando. Ele protege. A Bíblia diz, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Leviatã se enrola ao redor do coração da pessoa demonizada para impedir que a verdade entre. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, Leviatã bloqueia a entrada da verdade. A Bíblia fala que suas escamas são tão fechadas que nem o ar consegue passar entre elas. Quando você fala com alguém que tem esse espírito, ele se enrola também nos ouvidos. Tudo que você diz, a pessoa entende errado. Você pode dizer, o céu está azul, e ela ouve, você é burro demais para saber que o céu está azul. Tudo que você fala se torna ofensivo, e aí vem o efeito rebote. Tudo que você diz volta com força. A pessoa sempre tem uma resposta, um contra-ataque. Você percebe que não há receptividade. É como se ela estufasse o peito e dissesse, eu sei do que você está falando, mas não está ouvindo de verdade. Tudo que você fala, bate e volta. Não há recepção. Recentemente, uma pessoa veio até mim e compartilhou suas experiências com feitiçaria. Depois, algumas pessoas comentaram dizendo, somos cristãos, não precisamos nos preocupar com feitiçaria. Isso é verdade? Eu diria que sim, e não. Se a pessoa está em pecado, o diabo tem direito legal. Se ela não está em pecado, ele não tem. O diabo sempre está procurando uma base legal para agir. Recebo cristãos o tempo todo dizendo, você pode orar por mim? Uma mulher fez feitiçaria contra mim, e eu pergunto, mas por que está funcionando? Não era para funcionar, por que está funcionando? Lembro de uma vez em que estava em casa e entrei em um tipo de transe. A princípio eu achei que era só uma imaginação muito forte. Eu vi uma cena, como se fosse uma câmera se movendo lentamente. Havia várias velas acesas, e na minha mente eu só pensei, que bonito. Mas então percebi que aquilo formava um V e me dei conta. Espera, isso é um altar. Na mesma hora comecei a falar com aquele altar. Disse, eu te quebro agora, em nome de Jesus. Eu destruo esse altar agora. Você não tem poder nem direito sobre mim. Apaguei as velas com a minha voz e clamei por fogo do céu sobre aquele altar. Depois fui dormir. Mesmo Deus tendo me mostrado aquele altar que havia sido erguido contra mim, eu entendi que isso acontece com quem tem influência. Muita gente, ao te ouvir falar sobre demônios, vai se incomodar, e algumas pessoas recorrem à feitiçaria. Então sim, Deus me mostrou que alguém havia feito um altar contra mim. E inicialmente, minha mente só enxergou beleza, velas bonitas, porque quando pensamos em altar, imaginamos o Antigo Testamento, mas aquilo era um altar moderno, e Deus teve que ampliar minha visão até que eu compreendesse. Depois que entendi, falei com autoridade e quebrei aquilo. Recebo mensagens quase todos os dias de pessoas em pânico. Isso é uma emergência, e eu respondo. Eu não faço libertações individuais. Indico pessoas que fazem. Eu realizo libertações em massa, você pode se inscrever. Mas a pessoa insiste, você não entende, é urgente. E eu penso, você está com medo e sem fé, porque o espírito só tem esse poder sobre você se tiver um direito legal. E o medo é uma porta. Demônios são atraídos pelo medo, porque ele abre espaço para todos os outros. O medo funciona como um convite. Venham para cá. Quando uma pessoa está cheia de medo, ela está sem fé. E esse é o maior sinal de que o inimigo tem legalidade. Existe uma ligação entre pecado e medo. Lembra do que aconteceu no Éden? Assim que Adão pecou, ele se escondeu de Deus. O mesmo Deus com quem ele andava. O pecado, na verdade, é a ausência de fé. O restante, fornicação, mentira, adultério, são apenas os frutos dessa incredulidade. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se deitam fora do casamento, é porque não têm fé de que Deus os manterá unidos até o casamento. Eles não acreditam nisso. Pensam, tenho que fazer alguma coisa para garantir esse relacionamento. Então tomam a decisão por conta própria, pegam o que querem antes da hora, e depois pedem para Deus abençoar. Só que Deus não abençoa algo fora do fundamento correto. Quando você tira aquilo da fundação da verdade e coloca sobre uma fundação de mentiras, quem assume a posse é o inimigo. O diabo pega o título daquele relacionamento. Ele obtém a escritura. E é exatamente isso que ele quer, legalidade. Ele é um anjo legalista. Tudo o que ele quer é ter o direito legal sobre algo. E o medo quase sempre é a porta de entrada. É por isso que muitas vezes, quando um demônio quer atacar você, ele começa com um sonho. Algo te perseguindo, algo tentando te pegar. Esse sonho é um sinal de que o espírito do medo foi liberado. E agora, quando esse espírito é liberado, outros demônios tentam vir junto. Sempre digo, a maneira de lidar com o medo é fazendo o medo ter medo de você.
O medo é um espírito covarde. Ele finge ser corajoso, mas na verdade é medroso. A Bíblia diz que os justos são ousados como o leão. O medo me lembra de uma vez em que eu estava passeando com meu cachorro. Um pastor alemão, ou um pitbull, acabou se soltando e veio na direção do meu cachorro. Na hora, puxei meu cachorro para trás de mim e comecei a andar em direção ao outro cão. Eu dizia, vai embora, vai. E enquanto eu caminhava na direção dele, algo mudou no comportamento do cachorro. Porque no início ele se via como o predador, tentando atacar meu cachorro. Mas quando eu me aproximei com autoridade, ele passou a me ver como o predador e ele como a presa. A mente dele mudou. E com os demônios é a mesma coisa. Quando se trata do espírito do medo, você precisa agir como o predador, e não como a presa. Se você se posicionar como vítima, o medo vai continuar te perseguindo. Mas se você tiver fé, vai se levantar com ousadia, rir na cara do medo e tomar autoridade sobre ele. E ele vai fugir de você. Todo demônio é a personificação daquilo que ele te faz sentir. Lascívia, por exemplo, é um espírito faminto. Ira é um espírito violento. Depressão é um espírito triste e negativo. É por isso que a Bíblia diz: vista-se com vestes de louvor em vez do espírito de angústia. Você precisa reagir com o oposto. É assim que se vence. Muitas mulheres se sentem atraídas por narcisistas. Primeiramente, atrair um narcisista não é, por si só, um problema. Em muitos casos, isso revela que a mulher é uma adoradora de ídolos. Mas o problema real é quando ela também se sente atraída de volta por ele. Amós 3:3 diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, se você atrai um narcisista e se envolve com ele, existe ali um acordo espiritual não resolvido. Isso mostra que há idolatria no coração. O espírito que age no narcisista é o espírito de Jezabel, e Jezabel opera através do pecado, e pecado, em essência, é adoração de si mesmo. É quando você vive para agradar seus próprios desejos. Você se coloca como sua própria autoridade, se torna sua própria cabeça, seu próprio ídolo, e qualquer pessoa pode cair nisso. Na verdade, a maioria dos cristãos hoje, principalmente no mundo ocidental, são politeístas sem perceber. Eles adoram seus sentimentos, colocam suas emoções acima da palavra. É por isso que conseguem xingar alguém e não sentem nada. Entram numa igreja, se rebelam contra a liderança e acham que está tudo bem. Eles não gostam de ordem. E tudo começa com a adoração de si mesmo. O primeiro Deus que cultuam são eles mesmos. Então, o que acontece? Como você adora a si mesmo, você vive tentando se agradar. E aí vem alguém com o espírito de Jezabel, e ele percebe que você adora ser elogiado. Jezabel vai fazer com você o que fez com Acabe. Ele disse que queria a vinha de Nabote, e ela respondeu: eu resolvo isso para você. Com o narcisista, isso se chama love bombing. É uma estratégia de adoração. Você já se adora, e o narcisista aparece para te adorar junto com você. Ele começa com: você é tudo para mim. Não consigo parar de pensar em você. Você é minha vida. Eu nunca senti isso por ninguém. E o ser humano não sabe lidar com adoração. A gente se embriaga, ficamos dependentes desse tipo de atenção. E aí começamos a nos comportar como viciados. Viramos elogiado-dependentes. Preciso de mais elogios. Preciso que você diga que me ama. Preciso do seu bom dia todos os dias. E o demônio por trás do narcisista se torna o seu fornecedor. Ele te vicia. Depois que você já está preso, ele muda o jogo. Ele para de elogiar, fica frio. Você percebe e pergunta: tá tudo bem? Mas ele responde: tá tudo normal. Só que você sente a mudança. E agora, como um viciado, você precisa da próxima dose. Você começa a insistir. Por que você tá diferente? Você não tá me respondendo como antes. E ele começa a se afastar de propósito. É uma forma de controle. E o mais trágico é que quando você cedeu, entregou sua alma, deu autoridade ao espírito que estava nele. E o que acontece nesse momento é que se você ainda não se deitou com ele, vai começar a sentir a necessidade de fazer isso, porque instintivamente nós fomos criados para adorar. A gente sabe adorar, só não entendemos que fomos feitos para adorar a Deus. Então, quando começamos a sentir que estamos perdendo a conexão com alguém, sentimos que precisamos dar algo para manter aquilo. E o que o demônio começa a dizer é: agora que eu já te adorei, quero que você me adore. Agora é a sua vez. Quero ver como você me adora. Eu cuidei de você, agora venha cuidar de mim. Só que ele não vai te devolver o que você deu. Então você começa a adorar, adorar, adorar. Ele vai te dar um pouco de atenção, um elogio aqui, outro ali. Vai te dar sua droga, o que você precisa para continuar voltando.
Mas os demônios nunca se satisfazem de verdade. Eles olham para a sua adoração e em algum momento dizem: estou entediado, isso já não me satisfaz. Essa coisa de cama já não é suficiente, eu quero mais. E aí você começa a fazer mais e mais. Sempre digo que sabemos adorar, e já estive do outro lado disso muitas vezes. Quer ver um exemplo? Vou te mostrar como muitas mulheres agem. Elas entram na sua vida dizendo: ai, mana, eu te amo, agradeço a Deus por você. Elas querem ser suas melhores amigas, andar coladas em você, saber tudo da sua vida. Mas no fundo, elas estão apenas ocupando o espaço até que o homem que elas desejam apareça. Você é só o esquenta-banco para aquele homem. Elas dizem: Deus me mostrou que você é uma bênção. Eu falo de você para todo mundo. Mas Deus me mostrou que isso é o efeito bezerro gordo. Estão te engordando para o sacrifício. Porque quando ela se envolve com um narcisista, ela vai ter que sacrificar algo. Quando entrega o corpo, vai ter que entregar também outras áreas. Primeiro, ele começa reclamando da sua igreja. Depois, reclama do fato de não ser o pai dos seus filhos. Aí você sente que precisa ceder. Vai ter que deixar ele bater nas crianças? Vai ter que parar de ver certas amigas? Ele vai exigir renúncias. E aos poucos, você vai entregando, porque sabemos que, ao nos aproximarmos de um altar, sentimos que é hora de fazer um sacrifício. Por isso, quando você encontra uma mulher que é muito grudada, uma abraçadora de quadril, entenda, você é o bezerro. Ela vai te engordar emocionalmente, vai te elogiar, te dar tudo. Mas assim que o homem que ela idolatra voltar ou demonstrar interesse, você será o sacrifício. Ela pode até ficar com você enquanto está em outros relacionamentos, mas assim que o verdadeiro Jezabel, o que supera o demônio que está nela, aparecer, ela vai te oferecer como oferta. Primeira coisa que ela vai fazer? Te exaltar na frente dele. Preciso te falar da minha amiga Tiffany. Ela é minha melhor amiga, minha inspiração. Na verdade, ela está apresentando um cardápio. Olha aqui, esses são meus ídolos, as pessoas que considero especiais. Mas quando ele começa a reclamar ou se afastar, você vira a moeda de troca. Desde a idolatria até o ato de alimentar demônios ativamente, seja através de pecado, ofertas espirituais ou acordos, sim, é profundo assim. E eu fico muito incomodada quando uma mulher ou um homem tem um espírito esposo e não faz nada a respeito, porque esse espírito é capaz de matar o cônjuge verdadeiro, se puder. Ele vai tentar destruir qualquer relacionamento sério. Quando eu morava no Mississippi, havia uma expressão chamada fígado branco. Diziam que uma mulher tinha fígado branco quando, depois de se envolver com ela, 3 homens com quem ela havia se relacionado acabavam morrendo. Isso, na verdade, era um espírito esposo atuando. Muita gente passou por isso. O espírito esposo é um dos demônios mais comuns e menos detectados no mundo. Tanto homens quanto mulheres podem ter esse tipo de espírito. E ele tenta matar qualquer pessoa com quem o indivíduo se relacione de forma séria. A Bíblia diz que Satanás anda ao redor, procurando a quem possa devorar. Ele não pode devorar todo mundo, mas quando encontra uma brecha, ataca. Pode atacar, por exemplo, as finanças da pessoa. Depois que ela começa a namorar alguém, não consegue mais emprego. Toda porta que se abre se fecha. A vida começa a secar. A pessoa começa a ter sonhos com alguém a perseguindo com uma faca, dizendo: fique longe da minha esposa. Esses são sinais. Ou então, surgem doenças repentinas, problemas de saúde sem explicação. Tem até celebridades que eu olho e penso: ele morreu depois que se casou com ela. Não estou dizendo que é sempre isso. Pode ter sido ele quem tinha o espírito esposo. Mas o que acontece com frequência é: estavam juntos há anos, aí casam, e pouco depois um deles morre. Espíritos esposos são extremamente ciumentos. Eles consideram aquela pessoa como propriedade exclusiva. Eles não se incomodam quando a pessoa vive de forma promíscua. O problema é quando ela se envolve de verdade, quando se compromete. As pessoas adquirem um espírito esposo sempre por meio de feitiçaria. Na maioria das vezes é algo herdado, passado pelo sangue. É uma questão geracional. Sempre dou esse exemplo. Pense nas avós do sul dos Estados Unidos, lá por volta dos anos 1920, 1940. Naquela época, as mulheres tinham pouquíssimas oportunidades. Trabalhavam como enfermeiras, professoras, atendentes de loja. Ou seja, em muitos casos não tinham renda própria e dependiam completamente dos maridos. Enquanto isso, o avô, especialmente entre os negros, sofria traumas e humilhações do sistema, sendo maltratado na rua, desrespeitado por homens brancos, e quando voltava para casa, precisava recuperar o controle. Muitos lidavam com isso bebendo, e aí entra o moonshine.
aquele álcool forte feito artesanalmente. O que poucos sabem é que havia bruxaria envolvida nisso. Muitos acreditavam que se urinassem no álcool fariam o consumidor voltar sempre. Meu avô, por exemplo, era viciado nisso. Alguns produtores de moonshine urinavam no próprio produto para prender os clientes. Para eles, isso era um tipo de feitiço. E enquanto o avô lidava com seus traumas, vícios e casos extraconjugais, porque onde há álcool, há mulheres, a avó ficava em casa, sofrendo calada. Ela se acostumava com a vagabunda da rua, como chamavam. Era sempre uma fulana morando na esquina. Essa mulher acabava recebendo o dinheiro do marido, e ele passava a maltratar ainda mais a esposa. A avó, sem saber o que fazer, recorria a alguém da igreja ou da vizinhança. Eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele está diferente. Eu sei que ele andava com aquela mulher da esquina, mas essa aí, eu não sei o que ela fez com ele, mas ele está enlouquecendo. Normalmente diziam: ela colocou um feitiço no seu marido, ou ela enraizou ele. Isso era uma expressão muito comum na época. Colocou raiz significava que a pessoa tinha feito feitiçaria. E o mais chocante, até mesmo pessoas da igreja indicavam procurar uma feiticeira para tirar o feitiço. E é aí que a maldição começava. Porque a avó, desesperada para trazer o marido de volta, acabava indo até uma madame da vizinhança. E o mais grave, usava até o dinheiro do dízimo para pagar pela feitiçaria, acreditando que isso restauraria seu casamento. E funcionava, temporariamente. A outra mulher acabava passando por algum problema. O avô apanhava ao ser pego com outra, e por um momento tudo parecia resolvido. Mas isso virava um ciclo, e assim a feitiçaria entrava no sangue da família. Sempre digo, o diabo rouba de você e depois te faz pagar para te devolver uma migalha. Ele roubou o avô e depois fez com que a avó oferecesse uma oferta de pecado para reaver o que era dela. É assim que ele opera. Ele toma tudo de você e te dá apenas uma mesada. Ele exige pagamento. Há impostos no reino das trevas. Se estou vivendo em pecado, preciso continuar pagando esse pecado. E quanto mais eu avanço nesse caminho, mais ele vai exigir de mim. É como o sistema tributário. Quanto mais você ganha, mais você paga. No reino das trevas, quanto mais você se aprofunda, mais ele exige. Por isso vemos crentes que, ao se afastarem de Deus, começam a perder a sanidade. Eles enlouquecem, literalmente. Se o diabo não conseguir te fazer pagar voluntariamente, ele vai começar a tomar o que tem controle, sua mente. E é por isso que vemos pessoas por aí dizendo que o Pernalonga está seguindo elas. Você pode até tentar convencê-las do contrário, mas elas já estão entregues a outro reino. Já vi essas coisas se repetirem inúmeras vezes. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo por quem Tu és. Obrigado pela Tua majestade, graça, favor e por esse momento de comunhão. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a esse vídeo. Obrigado por Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, Te exaltamos, Te honramos e Te reverenciamos. Pai, eu oro para que cada pessoa assistindo agora seja atraída para mais perto de Ti. Peço que respondas aos pedidos do coração deles, mas antes, dá-lhes um novo coração e uma nova mente. Cerca-os com Teus anjos guerreiros e ministradores. Liberta-os de todo espírito imundo. Senhor, enviamos confusão ao acampamento do inimigo. Declaramos que todos sejam libertos, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos toda opressão, toda supressão e qualquer ataque do inimigo. Declaramos nulo e sem efeito, em nome de Jesus Cristo. Proclamamos que o inimigo não tem poder. Declaramos que Deus tem todo o poder. Coroamos-te como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Toca o Teu povo. Mostra a Tua confirmação na vida de cada servo Teu. Que o Teu nome seja glorificado. Tudo é sobre Ti. Seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Agora que você ouviu tudo isso, o que vai fazer com essa verdade? Quantas áreas da sua vida ainda estão nas mãos do inimigo porque você simplesmente não sabia, ou fingia não saber, que precisava se levantar? Quantos ídolos ainda estão no trono do seu coração? Quantas portas continuam abertas porque você nunca decidiu fechar? Você foi chamado para andar em autoridade, não como vítima. O que você vai fazer a partir de agora? Vai continuar alimentando os demônios com sua rotina? Ou vai entregar sua vida de fato ao Senhor? Quero te desafiar a olhar para sua história com olhos espirituais. Quais padrões se repetem na sua vida? O que o Espírito Santo te mostrou enquanto você ouvia esse testemunho? E mais importante, o que você vai fazer com isso? Comenta aqui embaixo. Qual parte mais te impactou? O que o Espírito de Deus te revelou?
E se você quer aprender mais sobre libertação, guerra espiritual e como romper ciclos demoníacos, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho. Esse é só o começo. Deus está te chamando para um novo nível, mas a decisão é sua. E então eu vi a mulher, e o corpo dela começou a se levantar do chão. Todo o corpo dela foi erguido uns 3 centímetros e ela começou a levitar sobre a superfície. Eu fiquei tão intrigado, e olhando para isso agora, percebo que fiquei fascinado porque tenho um chamado para a libertação. Algo dentro de mim fez com que eu perdesse o medo de imediato, e tudo o que eu queria fazer era assistir, vendo minha avó sendo usada pelo poder de Deus para subjugar aquele ser que estava dentro daquela mulher. Minha avó então se posiciona sobre a mulher, e basicamente eles a seguram no chão e começam a expulsar o demônio. Aquela foi minha primeira experiência vendo um demônio sendo expulso. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.